Você já parou para pensar o que aconteceria se você simplesmente agisse como se já tivesse tudo o que deseja? E se eu te dissesse que essa não é apenas uma ideia bonita ou um conselho motivacional, mas uma chave vibracional real, respaldada pela física quântica e pelas descobertas mais recentes da neurociência? E se o segredo não for esperar para ser feliz, mas decidir ser feliz antes que qualquer evidência apareça? Nikola Tesla dizia: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Como acessar a realidade dos seus sonhos antes mesmo dela existir fisicamente. O que significa agir como se já tivesse tudo? Agir como se já tivesse tudo não é fingir, não é fazer de conta. É acessar aqui e agora a frequência do que você quer manifestar. É sintonizar a sua antena interna com o que você deseja, como se já estivesse vivendo essa realidade. Imagine que o universo é como uma estação de rádio. Cada pensamento, emoção e ação sua é uma frequência que você emite, e o universo responde, devolvendo o sinal correspondente. Se você quer riqueza, mas vive vibrando escassez, medo e ansiedade, você está na estação errada. O sinal não chega. Mas se você começa a viver, agir e sentir como quem já é próspero, mesmo sem a conta bancária ainda refletir isso, algo mágico acontece. O universo responde. E isso não é mágica no sentido místico, é ciência da vibração. O seu cérebro, por exemplo, não sabe a diferença entre uma experiência real e uma vívida imaginação. Estudos de neurociência mostram que quando você visualiza intensamente uma realidade, os mesmos neurônios que seriam ativados se aquilo estivesse acontecendo se ativam. Ou seja, seu corpo começa a viver uma realidade antes dela acontecer. A ponte entre a ciência e o invisível. A física quântica já provou que o observador influencia o observado. Ou seja, a forma como você percebe a realidade altera a própria realidade. Isso significa que ao mudar a sua percepção interna, ao mudar como você se sente, se comporta e vibra, você altera a estrutura do que atrai. Você se torna uma nova antena. Dr. Joe Dispenza, neurocientista e autor renomado, afirma que, quando você começa a se comportar como se seu futuro desejado já tivesse acontecido, o corpo começa a viver naquele futuro agora. Você não está só desejando, você está se tornando. E isso tem um efeito direto no seu campo eletromagnético. O coração, por exemplo, emite um campo 5.000 vezes mais poderoso que o cérebro. Quando você sente gratidão por algo que ainda não aconteceu, está dizendo ao universo: eu acredito. E quando você acredita com emoção, você cria. O papel da identidade na criação da realidade. O que você acredita ser determina o que você experimenta. Identidade não é só quem você pensa que é. É o que você vibra, o que você assume ser. Se você repete: sou pobre, estou sempre lutando, essa crença vira uma profecia autorrealizável. Mas se você assume: sou abundante, sou criador, eu mereço, algo muda no campo. Você começa a perceber oportunidades onde antes via obstáculos. Você começa a se mover com mais confiança. Você começa a agir como se já tivesse tudo, porque em um nível quântico você tem. No campo das infinitas possibilidades, essa versão de você já existe. Faça esse exercício de como encarnar o seu eu do futuro. Agora feche os olhos por um instante. Respire fundo. Visualize-se daqui a 6 meses vivendo a vida dos seus sonhos. Onde você está? Com quem está? Como se sente ao acordar? Observe os detalhes: o ambiente, as cores, os cheiros, os sons. Agora entre nesse corpo. Sinta essa versão de você. Caminhe como ele, fale como ele, sorria como ele. Isso não é fantasia. É prática vibracional.
Faça isso por 5 minutos todos os dias e seu corpo começa a se reprogramar. Seu campo começa a se alinhar e você começa a agir naturalmente como se já tivesse tudo. Os maiores bloqueios e como superá-los. Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu não conseguir sentir de verdade? E se parecer falso? Isso é normal. O seu corpo está viciado nas emoções antigas. A escassez, o medo, a ansiedade se tornaram familiares. Mas não confunda familiar com verdadeiro. A mente resiste à mudança porque quer manter você seguro. Mas segurança não é a mesma coisa que realização. A chave é persistência emocional. Você não precisa se sentir 100% incrível todos os dias, mas precisa voltar ao centro, repetir, reforçar. A cada vez que você age como quem já tem, você cria uma rachadura na parede da velha identidade. E aos poucos, a luz entra. A realidade responde à vibração, não ao esforço. A realidade não responde ao que você quer com desespero, mas ao que você vibra com fé. Não é sobre trabalhar até se esgotar. É sobre alinhar-se com a realidade desejada. E então agir com inspiração. Você ainda vai fazer coisas, mas essas ações virão de outro lugar. Do entusiasmo, da confiança, da clareza. Essa é a diferença entre lutar contra o mundo e dançar com o universo. Você é o criador, não a vítima. Talvez ninguém tenha te contado isso antes, mas você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para criar. Você não é uma peça aleatória num tabuleiro cósmico. Você é o jogador e o tabuleiro também. O que você acredita ser, se torna. O que você sente com intensidade, se manifesta. O que você age como se fosse, se revela. E tudo começa quando você para de esperar por permissão externa e começa a viver internamente a realidade que deseja. Então me diga, quem você seria se não tivesse mais medo? Como você se moveria pelo mundo se já tivesse tudo? Que decisões tomaria hoje se soubesse que nada pode dar errado? Você não precisa esperar para ser feliz, nem para se sentir seguro, amado ou realizado. Você pode agir como se tudo já estivesse aqui, porque em certo nível já está. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E a pergunta mais poderosa que você pode fazer a si mesmo é: quem estou escolhendo ser agora? Se esse vídeo tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar do seu poder. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar essa jornada de autodescoberta, criação consciente e transformação vibracional. Você é mais poderoso do que imagina e está na hora de lembrar. Até o próximo vídeo.